Olá galerinha, tudo beleza? Aula de hoje, formas de deletar vértices, arestas e faces. No vídeo anterior, obtemos o conhecimento das ferramentas e manipuladores de transformações para deletar um objeto estando no modo de objeto. Basta somente clicar na letra X e clicar em Delete, Ctrl Z. Já no modo de edição, quando clico na letra X, ele vai aparecer muito mais informações. Abre esse menu informando o que se pretende deletar, se é vértice, arestas ou faces. Então aqui eu vou selecionar um vértice, clicar em X e em seguida em vértices. E aqui ele fez esse buraco, eliminando todas as arestas que estava conectado a este vértice que foi excluído. Para a aresta, basta somente selecioná-la, clicar em X e dizer ao Blender que você quer deletar essa aresta, e fez este buraco na superfície do objeto. Eu seleciono uma face, X e faces, mantendo-se as arestas, vértices, e apenas a face foi excluída. Only Edge e Faces, que significa somente arestas e faces. Então aqui com essa face selecionada e os 4 lados desta face contém 4 arestas que também estão selecionadas. Essas são as 4 faces vizinhas a essa face selecionada. Se eu clicar em Only Edges e Faces, ele faz esse buraco na superfície, deletando as faces, as arestas e também as faces adjacentes a elas, ou seja, os seus vizinhos. Com isso ficou em forma de uma cruz. Você pode fazer uma extrusão para cima, para baixo, obtendo o formato que você desejar, beleza? Only Faces, que significa somente faces. Eu vou selecionar 2 faces e deletar normalmente. Aqui no modo normal, clicando em face, perceba que existia aqui uma aresta que separava uma face da outra, ok? Quando eu deletei a face, essa aresta também foi deletada juntamente com elas. Clicando nessa opção Only Faces, a aresta que separava uma face da outra permaneceu inalteradas, ou seja, eu deletei face, mas a aresta não foi deletada. Selecionar o cubo por completo, clicar em X, Only Faces, que significa somente faces. Ele vai deletar apenas as faces, mantendo todas as arestas no seu devido lugar. Parece até que eu estou em modo de aramado. Nessa operação de dissolução, remove a geometria ativa e ao mesmo tempo preenche a geometria circundante. Saindo da teoria e indo para a prática, existe uma ligação com os demais vértices por meio dessas arestas. Então vocês concordam comigo? Se eu deletar este vértice aqui do meio, toda esta superfície vai ser deletada. Clicando aqui em vértice, perceba o buraco que ele fez nesta superfície. Mas nessa opção em dissolução de vértices, apenas o vértice será removido. Eu clico aqui e o vértice que estava aqui no meio foi removido, juntamente com as arestas que fazia a ligação entre os demais vértices, beleza? Mas perceba que a superfície permaneceu.
criando uma única face, contendo 8 vértices. Então, simplificando a teoria, é que eu posso dissolver apenas vértices, ou apenas arestas, ou apenas faces. Mas nessa opção de remover apenas faces, por exemplo, se eu clicar em todas essas faces deste lado do quadrado e clicar em dissolver faces, dissolveu todas as faces, mantendo somente uma, que é o lado do quadrado, beleza? E aqui temos a dissolução limitada. Ela dissolve arestas e vértices que estão separando a região plana de uma face. Eu vou selecionar duas faces. Dentre essas duas faces, eu tenho essa aresta que separa uma da outra. E a dissolução limitada vai quebrar esta barreira, beleza? Eu vou adicionar aqui um texto. Se você já trabalhado com texto, o texto ele não tem malha editável, mas eu posso converter. Perceba aqui, ó, se eu entro no modo de edição, ele me dá a forma para escrever o texto. Bom, em Alt C eu posso converter o texto em malhas editáveis. Então eu vou clicar aqui, vou entrar no modo de edição e agora eu tenho uma mesh que contém faces, vértices e arestas, beleza? Mas toda vez que convertemos o texto, ele vem desta forma aqui, ó, com essas bagunças, essas linhas que acabam dividindo em várias outras faces. Selecionar toda a letra T. Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 faces. Eu clicando aqui em X e acionar esse comando de dissolução limitada, eu vou tirar os limites que há entre esta face. Agora eu estou com minha face limpinha na letra T. E perceba aqui que está cheio de divisões. E vou eliminar todas essas linhas de divisão. X e clicar em dissolução limitada. Então essa é a função da dissolução limitada. Dissolver arestas e vértices que estão separando as regiões planas de uma face. Em Edge Collapse, que significa recolher arestas, vai fundir estes dois vértices em um único vértice bem aqui no ponto mediano. X, Edge Collapse. Então houve aqui a junção do vértice superior com o vértice inferior, bem aqui no ponto mediano de sua seleção. Ele se tornou em apenas um vértice. Então, se eu selecionar todas essas arestas e dar uma volta de 360 graus, X, Edge Collapse, beleza? Então, a linha que estava aqui em cima fundiu-se com a linha que estava aqui embaixo, tornando-se apenas uma. Então, resumindo, Edge Collapse recolhe as arestas, faz uma retração, ele faz um recolhimento entre arestas, fundindo os vértices entre elas em um único vértice. E tem como tecla de atalho Alt M. E para finalizar, Edge Loops, que significa anel de arestas. Você clica em X e aqui em Edge Loop, ele vai dissolver o anel de aresta, beleza? Então ele faz essa remoção das arestas selecionadas. É muito importante aprender todos esses recursos que o Blender oferece para a remoção de um vértice, arestas e faces, seja para deletar ou dissolver nas vértices, arestas e faces, como também um conjunto delas
conforme foi ensinado, beleza? Então aqui aprendemos os comandos e ferramentas essenciais e de suma importância para trabalhar com os objetos no modo de edição. Até aqui demos mais um passo rumo à modelagem, beleza? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu comentário. Fazendo isso, o canal só tende a crescer. Então, espero vocês em um próximo tutorial.